Você pense acerca de obstáculos, não é? Então, quais obstáculos podemos lidar e encontrar nesses textos que nos ensinam acerca daquilo que precisamos superar? Então, Atos capítulo 9, versículo 20 até o versículo 30. Todos os irmãos encontraram? Ok? Então vamos primeiramente orar. Após a oração faremos a leitura do texto e a explanação do mesmo. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, nós te louvamos e bendizemos nessa noite. A nossa gratidão ao Senhor pelo dia que tivemos, por podermos, ó Pai, no dia de hoje estarmos mais tranquilos, descansarmos um pouco e podermos agora novamente juntos, reunidos, prestarmos, ó Pai, culto ao Senhor, podermos, ó Pai, cantar louvores ao Teu nome e também temos esse momento tão especial em que leremos a Tua Palavra, veremos refletir naquilo que o Senhor tem a nos dizer. Que a pregação da Tua Palavra, Deus, seja fiel e que sejamos, ó Deus, impactados pela Tua Palavra e tenhamos nossa vida transformada. Fala aos nossos corações essa noite. Assim oramos ao Senhor e pedimos, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Atos 9, 20 a 30. O tema da mensagem de hoje é supere os obstáculos. Versículo 20 diz assim: E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: Não é este que em Jerusalém perseguia os que invocavam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Saulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Depois de muito tempo, os judeus, entre si, decidiram matá-lo. Mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo. E como vigiavam as portas da cidade dia e noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando-o de noite, desceram-no pelo muro, dentro de um cesto. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. Assim, ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. É impressionante observarmos que esse texto nos traz algumas ideias de obstáculos que Paulo teve que enfrentar, teve que lidar. E o fato, a verdade, queridos, é que todos nós enfrentamos obstáculos em nossas vidas. Todos nós temos que lidar com situações difíceis, situações que requererão de nós uma postura corajosa, uma postura necessária para que enfrentemos e vençamos cada um desses obstáculos colocados diante de nós. E o que eu quero nessa noite pensar com você, que você leve consigo para casa, é que quem é discípulo de Jesus, o discípulo de Jesus, ele sempre enfrentará os obstáculos para cumprir o propósito de Deus. Você já crê em Jesus Cristo? Se você já crê em Jesus, os obstáculos que vierem à sua vida, você há de enfrentar cada um deles. Você o enfrentará com coragem, você o enfrentará da maneira necessária e será vitorioso. É exatamente isso que o texto nos mostra acerca da vida de Paulo no começo de sua caminhada. E a pergunta que eu lhe faço então, uma vez que estamos lidando com obstáculos, quais são os obstáculos que você tem que superar? Quais são os obstáculos que você tem encontrado em sua vida para cumprir o propósito de Deus? Pense agora aí, quais são os seus obstáculos? Quais obstáculos você tem encontrado? Quando pensamos acerca dos propósitos de Deus, irmãos, aqui no próprio livro de Atos, nós vamos verificar que lá no capítulo 1, o Senhor Jesus, ele estabelece um propósito à sua igreja. Qual que é esse propósito? Vamos voltar um pouquinho no texto de Atos. Olha no capítulo 1, versículo 8
Qual é o propósito, qual é a missão que Jesus está designando aos discípulos? Atos 8 diz o quê? Mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. O que está muito claro é que o propósito de Deus para cada discípulo é ser testemunha. O propósito de Deus para a sua vida, para a minha vida, para nós que já cremos em Jesus Cristo, é testemunharmos o Evangelho de Deus, é testemunharmos acerca de Jesus, o Salvador, Jesus, o Senhor. E quando olhamos para a conversão do apóstolo Paulo, o pastor Rodrigo pregou no domingo passado, e o Senhor Jesus, ele diz a Ananias muito claramente qual era o propósito de Deus na vida de Paulo. Olhemos o capítulo 9, versículo 15 e 16. Olha na sua Bíblia, por favor. Versículo 9, capítulo 9, versículo 15 e 16. Olha o que o Senhor disse a Ananias. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. O propósito de Deus não é algo a qual está para nós a ser revelado. O propósito de Deus é algo conhecido por nós. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Ser testemunha de Jesus. Qual é o propósito de Deus para a sua vida? Anunciar o Evangelho da salvação. E o apóstolo Paulo tem esse mesmo propósito que nós temos como discípulos. E queridos, quando consideramos esse fato, quando consideramos essa realidade acerca do propósito de Deus, é interessante notarmos que Jesus, ele é muito detalhado a Ananias, ele coloca de maneira muito clara aquilo que o apóstolo Paulo haveria de enfrentar na sua vida. É importante percebermos isso, reconhecermos e termos isso em mente. Olhe novamente para o versículo 15, por favor. Ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome. Perante quem? Perante os gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não eram judeus, os reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei o quanto é necessário sofrer pelo meu nome. E há um detalhe a mais aqui: ele não somente será testemunha, mas como testemunha ele há de sofrer. Como testemunha ele vai passar por muitas situações dolorosas. E aí, então entramos no versículo de hoje, versículo 20. Olha no versículo 20 da sua Bíblia. O primeiro obstáculo que Paulo ele supera, olha o versículo 20. E logo passou a pregar Jesus nas sinagogas, dizendo ser ele o Filho de Deus. O primeiro obstáculo que nós precisamos superar, queridos irmãos, é justamente o obstáculo da evangelização. O propósito de Deus na nossa vida é que nós nos debrucemos, que nós tomemos realmente uma atitude corajosa para fazer discípulos de Jesus, testemunharmos de nossa fé. Você crê em Jesus? Jesus é o seu Senhor? Jesus é o seu Salvador? Então o propósito de Deus é que você pregue o Evangelho, anuncie a salvação que é em Cristo. Esse é o propósito de Deus para os discípulos, para os seus filhos. E nós observamos que o apóstolo Paulo aqui, nós estamos no ano 35. Há 2 anos a igreja já havia se espalhado por toda a região de Jerusalém, Judéia e Samaria. E nesse momento da história, Paulo é recém-convertido. O texto nos mostra muito claramente, olha no versículo 19 aí. Após o momento em que Paulo é convertido, ele é batizado, ele recebe o Espírito Santo, versículo 19 fala: e tendo-se alimentado, fortaleceu-se, Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Nesses alguns dias que ele permaneceu em Damasco, o que Paulo faz? Prontamente, de imediatamente a sua conversão, o apóstolo Paulo, ele faz o quê? Ele anuncia, ele prega que Jesus é o Filho de Deus. Lembremos-nos que nesse caminho de Damasco, indo a Damasco com o propósito de perseguir cristãos, levá-los à prisão, porque ele odiava Jesus, ele não reconhecia que Jesus era o Messias,
Ele odiava todos aqueles que não criam, e o pastor Rodrigo colocou muito bem na semana passada, que não porque Paulo fosse um homem mau, mas porque ele era um homem zeloso, ele amava a Deus, ele amava o judaísmo, ele amava naquilo que ele cria, e para Paulo, Jesus era um farsante. Para Paulo, todos aqueles que criam em Jesus e anunciavam o Evangelho, estavam redondamente enganados. Então, no caminho de Damasco, ele é alcançado por Jesus, Jesus revela-se a ele, fala com ele reconhece que Jesus é o Filho de Deus, ele reconhece que Jesus é o Deus encarnado, ele reconhece que Jesus é o Messias, é o Salvador. Então, o apóstolo Paulo, após, queridos, aqui não são semanas não, outro dia, após a visita de Ananias, em aqueles dias que ele passou em Damasco, ele já começa a anunciar para os judeus. Aonde que ele vai anunciar? Aonde que ele vai anunciar? Nas sinagogas. Ele vai anunciar primeiramente a quem? Aos judeus, aos seus parentes, digamos, aos seus conterrâneos. Ele vai anunciar que Jesus, ele é o Filho de Deus. E o que vai acontecer, qual é o resultado disso? Todos ficam impressionados. Olha o versículo 21. Todos os seus ouvintes admiravam-se e diziam: não é este que em Jerusalém perseguia os que invocam esse nome? Ele não veio para cá a fim de levá-los presos aos principais sacerdotes? Dá a cabeça do pessoal pira. Como é que é? Esse cara veio para perseguir aqueles que confessam Jesus como Senhor e Salvador, confessam Jesus como Messias. Agora ele está falando que esse Jesus é Filho de Deus. O que está acontecendo? Então realmente existe por parte dos judeus um impacto muito grande, porque eles percebem que Paulo, novo convertido, irmãos, dias depois a sua conversão, ele está pregando o Evangelho, ele está anunciando que Jesus é o Senhor, é o Salvador. O que precisamos compreender como igreja no século 21, como igreja do tempo de hoje, é que a missão de fazer discípulos, pregar o Evangelho, é de toda a igreja, são de todos nós. E é muito importante entendermos isso, porque desde o primeiro dia da nossa conversão ao Senhor Jesus, nós já estamos aptos, nós já temos condições de testemunharmos aquilo que cremos, aquilo que aprendemos da palavra de Deus. Você não precisa passar por uma escola dominical de 3 anos para começar a ensinar a Bíblia, testemunhar de sua fé. Você não precisa passar 3 meses estudando para começar. Você já começa com aquilo que tem, com aquilo que sabe. Porque quando você tomou uma decisão de crer no Senhor Jesus, você ouviu o Evangelho de Deus, você reconheceu o quê? Você reconheceu que era um pecador. Você reconheceu que os seus pecados o separaram de Deus. Você reconheceu que necessitava do perdão de Deus. Você reconheceu que era incapaz de conquistar esse perdão. Você reconheceu que Jesus já pagou todo o preço. E você creu. Não é isso que aconteceu com todos nós quando cremos no Senhor Jesus? O Evangelho não nos convenceu de que somos pecadores, a consequência do pecado é a morte, a condenação é eterna, mas Deus providenciou a salvação. Isso já é suficiente para que você comece a testemunhar, comece a falar acerca da salvação. Evidentemente, não somente ficará nesse conhecimento, mas isso se prosseguirá. Então, as pessoas, quando nos conhecem a nossa vida, você certamente tem familiares, amigos, parentes que lhe conhecem há muitos anos. Se você é um novo convertido, as pessoas verão a diferença na sua vida. Elas verão o trabalhar de Deus na sua vida. Isso é para que as pessoas fiquem impressionadas. Poxa, mas eu conhecia ele antes. A vida dele está mudando, a vida dela está mudando. Então, meus queridos irmãos e irmãs, nós temos o primeiro fator exatamente esse. E quando consideramos tudo isso, pensamos nos obstáculos. Agora, isso não é nada de novo que está sendo apresentado aqui. Agora, por que então que nós não tomamos essa postura? Por que nós não pregamos? Porque há obstáculos que precisam ser transpostos. E o primeiro obstáculo, irmãos, que é muito comum, é que nós temos vergonha de professar publicamente a nossa fé. Quantas das vezes nós perdemos a oportunidade
de pregarmos o Evangelho, testemunharmos que Jesus é Filho de Deus, que Jesus é Salvador, porque temos vergonha. Esse obstáculo precisa ser superado. Um outro obstáculo que é muito comum é medo. Nós temos o medo de ser rejeitados. Medo de ser rejeitado pelas pessoas, pelos nossos amigos, familiares, parentes, porque agora confessamos Jesus como o único Senhor e Salvador. Não existe outros mediadores, e então nos calamos porque não queremos ceder à pressão do politicamente correto. É um outro obstáculo. E ainda mais hoje, em que o relativismo é algo extremamente impregnado em nossa cultura, em que as pessoas acreditam que não existe verdade absolutas, mas verdades particulares, e todas as verdades elas se completam entre si, fica extremamente desafiador romper com a pressão do politicamente correto. E outro fator também, que é um obstáculo, é justamente a falta de conhecimento da doutrina bíblica. Conhecemos pouco da Bíblia, conhecemos pouco daquilo que a Escritura afirma, aquilo que a Palavra de Deus diz. Então esse primeiro obstáculo foi superado por Paulo. Como que ele superou? Imediatamente a sua conversão, ele começou a testemunhar de Jesus. Irmãos, você pode falar, pastor, já era, eu já tenho 10 anos de convertido, eu já tenho 20 anos de convertido, e nesses 20 anos, uma ou duas vezes, ou talvez nenhuma vez eu testemunhei da minha fé em Jesus, já perdi a oportunidade. Muitos pensam assim. Não é verdade, queridos, porque nós podemos mudar de postura agora. Você não pode mudar o seu passado, mas você pode mudar de hoje em diante. Você não pode mudar o que passou da sua história, mas daqui para frente. Então o que nós temos que compreender como igreja é que a nossa missão é diariamente testemunharmos de nossa fé em Cristo Jesus. Um outro fator, um outro obstáculo que Paulo precisou superar, primeiro foi esse obstáculo do testemunho de sua fé, porque ele era o perseguidor, agora passou a ser o proclamador da fé cristã. Ele perseguia a fé cristã, agora ele passou a ser o porta-voz da fé cristã. Outro obstáculo que Paulo tem que superar é o obstáculo do ensino. O obstáculo do ensino está muito claro no versículo 22. Olha na sua Bíblia, por favor. Atos 9, 22. Paulo, porém, fortalecia-se cada vez mais e confundia os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. É interessante aqui porque quando nós olhamos para o relato de Lucas, nós não nos damos conta de que nesses versículos nós temos uma diferença de um versículo para o outro para de 3 anos. Quando o apóstolo Paulo é convertido ao Senhor Jesus, Jesus o converteu, ele creu no Evangelho. Quando o apóstolo Paulo então ele passa alguns dias em Damasco, mas o apóstolo Paulo ele não permanece em Damasco. O que Paulo precisa ali, queridos irmãos, é passar por uma grande reflexão. O apóstolo Paulo, como novo convertido, ele precisava rever profundamente a sua teologia. Ele precisava rever profundamente aquilo que ele cria. Porque como bom judeu, como excelente fariseu, o homem de muito conhecimento do Antigo Testamento, ele precisava agora parar e pensar acerca de tudo quanto ele cria, porque de fato e de verdade Jesus é o Messias. E abra lá, por favor, no livro de Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículo 15 a 17. O que o apóstolo Paulo faz? Ele está em Damasco, mas ele precisa desse retiro espiritual, ele precisa desse momento de rever tudo aquilo que ele acreditava, e ele vai então para a Arábia. Ele fala sobre isso em Gálatas, um texto correlato a esse texto de Atos 9, em que Paulo dá detalhes que Lucas não deu. Gálatas capítulo 1, versículo 15 e 17, acompanhe na sua Bíblia. Paulo falando o seu testemunho para a igreja na Galácia. Quando Deus, porém, desde o ventre de minha mãe, me separou e me chamou pela sua graça, se agradou em revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios, não consultei ninguém. Também não subi para Jerusalém para encontrar os que já eram apóstolos antes de mim,
mas parti para a Arábia e voltei outra vez para Damasco. O que Paulo está mostrando aqui é que após a sua conversão, o que ele faz? Ele está em Damasco, mas ele vai para onde? Para a Arábia. Ele sobe. Ele está em Damasco, ele sobe mais, ele vai para a Arábia, e na Arábia ele passa esse período em que ele começa a refletir e avaliar aquilo que ele cria. Certamente ele levou consigo os seus pergaminhos, ele levou consigo a Torá, os livros históricos, ele levou consigo aquilo que ele tinha, e foi o momento de ouvir o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo vai admitir, vai declarar que aquilo que ele pregou, ele não recebeu dos apóstolos, mas do próprio Senhor Jesus. 3 anos em que ele precisou se dedicar e parar um pouco para avaliar e refletir naquilo que ele acreditava. Mas o que ele fez primeiro? De imediato ele começou a pregar que Jesus é o Filho de Deus. Ele reconheceu quem era Jesus. Depois que ele precisa então reavaliar a sua fé, aquilo que ele acreditava. E certamente, irmãos, foi um período muito valioso. O que nós temos que entender é que, como testemunha de Jesus, nós não podemos ter uma fé burra. Nós não podemos ter uma fé leite com açúcar. Nós não podemos ter uma fé rala. Nós precisamos, irmãos, parar e verificar que nós temos que valorizar o estudo da palavra de Deus. É o que o apóstolo Paulo faz. Ele passa 3 anos após a sua conversão, aprendendo aos pés de Cristo Jesus, não mais aos pés de Gamaliel, como fariseu que foi, mas agora ele está aprendendo aos pés do próprio Senhor Jesus. É preciso que nós valorizemos, tenhamos uma teologia bíblica que seja fiel à sã doutrina. E é preciso que nós nos aprofundemos em nossa compreensão aquilo que a Bíblia diz. Porque como testemunha de Jesus, como pessoas que professam a nossa fé em Cristo Jesus, conhecemos a palavra de Deus, nós não podemos menosprezar, nós não podemos colocar num patamar de menos importante o estudo da Bíblia. E com isso também nós precisamos superar alguns obstáculos que temos. Quais são os obstáculos mais comuns que precisam ser superados por nós? Um dos obstáculos muito comum quando se fala de estudo, qual que é? A preguiça. Muitas vezes nós temos preguiça de estudar. Quando consideramos a nossa cultura brasileira, o pouco dedicação à leitura, ao estudo, e muitas das vezes na escola passamos amarrado, aquela coisa entravada, passou de ano porque a professora deu uma ajuda. E quando conhecemos o Evangelho, a gente para, pô, tem que estudar. Que coisa chata estudar, eu não gosto de estudar, eu não gosto de ler. Ou então, nós até gostamos de estudar. Os jovens de hoje que querem entrar na universidade, uma universidade é um curso que seja bacana, precisa compreender bem física, química, matemática, geometria, e ele tem que ralar, tem que aprender se ele quer ter um bom curso, uma boa instrução. Mas quando nós falamos de estudar a Bíblia, queremos sempre aquilo que é ralinho. Aí ficamos somente em João 3,16. O que diz João 3,16? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós falamos aleluia, glória a Deus, Deus é bom, Deus é amor. E ficamos só nisso. Uma fé rala, superficial, por isso que é levado por vento de doutrinas, por isso que chega alguém falando uma profetada aqui, ou da profetada ali, vai correndo atrás, porque tem uma fé descartável, uma fé que não está fundamentada nas Escrituras. Outro obstáculo que precisamos superar, além da preguiça pelo estudo da palavra de Deus, é o desinteresse por aquilo que a Bíblia diz. Nos interessamos muito mais em assistir às séries do Netflix e passamos horas a fio em assistir novelas da Rede Globo, em assistir jogo de futebol. Gostamos disso, temos interesse por isso. Agora, estudar a Bíblia, isso não é interessante, isso não é legal.
Aí o que acontece com a escola da família? Domingo de manhã. Ah, pastor, calma aí, acordar domingo de manhã, 9 horas, para vir para o culto, depois ir para a escola da família, já atrapalhei a semana inteira, né? Eu quero descansar um pouco. Todos nós precisamos descansar, é verdade. Tem a tarde para descansar. Ah, não tem trabalho, tem que fazer o almoço, chega em casa, todo mundo está com fome. É verdade, faz almoço sábado à noite. Compra um tom diferente, homens. Vamos almoçar fora, levar nossas esposas para almoçar fora. Compra uma marmita e come no quintal. Almoçar fora. Não é? Porque nós não valorizamos a Bíblia. Nós não valorizamos o estudo da palavra de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos tomar uma postura diferente. O que o apóstolo Paulo faz após a sua conversão? Ele era um doutor da lei. Paulo era um homem com conhecimento profundíssimo. Ele conhecia muito. Ele era irrepreensível segundo o rigor dos fariseus. Mas o que ele faz? Eu preciso agora conhecer Jesus. Ele se retira por 3 anos e vai para a Arábia. Nós precisamos, meus amados irmãos, vencer a preguiça. Nós precisamos vencer o desinteresse. Nós precisamos priorizar. Um dos obstáculos é a falta de priorização do estudo sério e profundo da Bíblia. Na escola da família a gente quer trazer um curso de Bíblia mais substancial, que vai requerer um estudo melhor, uma leitura melhor, a gente fica de preguiça. Ah, pastor, calma aí, eu tenho que ler 10 capítulos em uma semana da Bíblia, é muita coisa. Como é? 10 capítulos numa semana, isso não é nada. Você pode ler 10 capítulos por dia se você quiser. Mas por que isso não acontece? Porque não se prioriza. Qual é a prova cabal disso? Olha, domingo de manhã. Culto hoje de manhã. Tínhamos 6 pessoas no culto de manhã. Aí você não, domingo que vem eu venho. Não precisa vir domingo que vem, aqui não vai ter. Só ano que vem agora. Ano que vem você vem. 9 horas o culto, depois o culto é o quê? A escola bíblica, a escola da família. E a gente traz um assunto que requer um pouco mais de estudo, um pouco mais de avaliação, mas a gente fica com preguiça. Meus irmãos, a falta de priorização do estudo da palavra de Deus tem levado a igreja evangélica brasileira ao escárnio, tem levado a igreja evangélica brasileira ao vexame. Eduardo Cunha se diz evangélico da Assembleia de Deus, um dos piores corruptos dessa nação. Nós não podemos ser preguiçosos para estudar a Bíblia. Paulo não foi. Mesmo com conhecimento profundo, ele se dedica por 3 anos. E outra questão é o que? Ah, pastor, eu não tenho minha agenda está cheia. A agenda está cheia demais para priorizar o que realmente é importante. Minha agenda está muito cheia. Eu me sufoco durante a semana com tantos compromissos, tantas responsabilidades, que eu não tenho tempo. Meus irmãos, nós estamos pecando. E Deus vai cobrar isso da gente. Deus vai cobrar isso de você. Porque o propósito de Deus, como discípulos de Jesus, é que nós tenhamos prazer na palavra de Deus. Quem já leu o Salmo 119 completo? Levante a mão, por favor. Algumas poucas pessoas. O Salmo 119, todo ele fala do prazer e o amor pela palavra de Deus. Queria lhe desafiar, leia essa semana o Salmo 119. Não são muitos versículos, tá? Quase 200. 170 e alguma coisa. Todo o Salmo 119 fala do prazer da Bíblia, da palavra de Deus, da lei de Deus, dos mandamentos de Deus. Então nós precisamos rever nossas agendas. O que realmente eu estou priorizando? O que realmente é importante para mim? Então nós temos aqui um obstáculo vencido pelo apóstolo Paulo. Após a sua conversão em Damasco, ele já imediatamente começa a testemunhar que Jesus é o Filho de Deus, a reconhecer que Jesus é o Messias, é o Deus encarnado, é o cumprimento da promessa. E então ele vai para a Arábia para aprofundar-se. E ali no seu retiro espiritual, aos pés de Cristo Jesus, ele vai aprender e vai compreender as aplicações corretas do Antigo Testamento na pessoa de Cristo. Então ele retorna. Como é que é o retorno de Paulo? Olha aí, o retorno de Paulo está no versículo 23.
em diante. Depois de muito tempo, depois de muito tempo são esses 3 anos, tá? Que ele fica na Arábia, em Damasco. Depois de muito tempo, judeus entre si decidiram matá-lo. Por que decidiram matá-lo? Porque Paulo está com uma autoridade absurda, com uma comprovação inegável e irrefutável de que Jesus é o Cristo Messias. Aquele que era perseguidor passa agora a ser o perseguido. Aquele que era a voz mais contrária a Cristo, ao Evangelho, a Jesus, é aquele agora que vai ser a voz mais poderosa na proclamação do Evangelho. E meus amados irmãos, 3 anos se passam nesse período aqui que estamos lidando, e a gente vai verificar uma coisa muito importante, que o terceiro obstáculo que o apóstolo Paulo vence é o obstáculo da comunhão. É exatamente o que vamos encontrar do versículo 23 em diante. Acompanhe a sua Bíblia de novo, vamos lá. Depois de muito tempo, os judeus decidiram matá-lo. Aqui 3 anos mais ou menos de convertido. Mas os seus planos chegaram ao conhecimento de Saulo, e como vigiavam as portas da cidade dia e de noite para tirar-lhe a vida, os discípulos, levando-o de noite, desceram-no pelo muro dentro de um cesto. É interessante observar que o terceiro obstáculo que Paulo tem que lidar é justamente a comunhão. Por causa da perseguição que se levanta contra Paulo, ele não pode permanecer em Damasco. A igreja de Jesus já estava em Damasco. O apóstolo Paulo já estava em comunhão com a igreja em Damasco. Aqueles que criam em Jesus na cidade de Damasco sabiam que Paulo, ele era verdadeiramente um convertido. Ele estava desfrutando do prazer de estar com a igreja de Jesus em Damasco. Mas o que acontece? Ele vai ser morto. Os judeus estão preparando esse momento em que iriam persegui-lo. O que ele faz então? Ele foge para Jerusalém. Ele foge 3 anos depois que ele fora convertido. E é importante observarmos, irmãos, que o próprio apóstolo Paulo vai contar esse testemunho dessa fuga. Abra lá em 2 Coríntios, por favor. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 32 e 33. 2 Coríntios 11, 32 e 33. Acompanhe na sua Bíblia. Fala o que aí? Em Damasco, o governador da cidade, sob a autoridade do rei Aretas, vigiava a cidade dos Damascenos a fim de prender-me, mas desceram-me muralha abaixo, no cesto através de uma janela. Assim escapei das mãos dele. Paulo está contando o seu testemunho, a sua fuga de Damasco para Jerusalém. 3 anos depois ele vai então para Jerusalém. Quando que ele vai? No ano 37 aproximadamente. Ele chega em Jerusalém. E vamos ver lá em Gálatas agora, capítulo 1, voltemos para Gálatas, capítulo 1, versículo 18 e 19. Olha o que Paulo diz aí em Gálatas. Gálatas 1, 18 e 19. Depois de 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Cefas. Cefas aqui é Pedro. E passei 15 dias com ele. Mas não vi nenhum dos outros apóstolos, a não ser Tiago, irmão do Senhor, que é irmão carnal de Jesus. Sobre tudo isso que vos escrevo, declaro diante de Deus, que não estou mentindo. Então, exatamente, o apóstolo Paulo está mostrando aqui a sua, digamos, uma autobiografia. Ele está fazendo essa retrospectiva, mostrando a igreja na Galácia, como foi após a sua conversão. E 3 anos depois ele chega na cidade de Jerusalém. Ele perdeu a comunhão com a igreja de Damasco, ele teve que fugir de Damasco. Agora então ele vai para Jerusalém. Mas o que acontece com Paulo em Jerusalém? Olha em Atos 9, 26. Olha o que acontece. Ao chegar em Jerusalém, Saulo procurou juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele e não acreditavam que ele fosse um discípulo. Queridos, nós estamos falando 3 anos depois que Paulo saiu de Jerusalém. 3 anos depois da sua ida para Damasco, ele retorna a Jerusalém, mas ainda a marca registrada de Paulo, qual que é em Jerusalém? Ele é um perseguidor. Ele
é aquele que encarcerava os que professam a fé do caminho. 3 anos depois, a igreja de Jerusalém não se esqueceu que Paulo foi um dos principais que articularam e aprovaram o apedrejamento de Estevão. 3 anos depois, não havia se apagado a memória dos judeus em Jerusalém, dos cristãos em Jerusalém, que Paulo era um perseguidor terrível, um perseguidor cruel. O que a igreja de Jerusalém faz? Rejeita. O que a igreja de Jerusalém faz? Nós não queremos nada com você, Paulo. A igreja o rejeita de maneira deliberada. Eles não acreditaram que Paulo fosse convertido. Eles acharam que Paulo estava querendo se infiltrar no meio deles e levar outros à prisão. Não há crédito, não há confiança acerca da conversão do apóstolo Paulo. Agora, o que precisa acontecer para que Paulo fosse acolhido? Olha o versículo 27 e 28. 27. Então Barnabé, tomando-o consigo, levou-o aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. O que foi necessário para que Paulo fosse aceito pela igreja em Jerusalém? A intervenção de Barnabé. Barnabé, um homem cheio do Espírito Santo, um homem com um coração tremendo, que verdadeiramente creu, confiou que Deus havia feito a obra salvadora no apóstolo Paulo. Então Barnabé o ajuda, Barnabé convence aos irmãos em Jerusalém: olha, nós podemos aceitá-lo, ele verdadeiramente é convertido. Ele pregou do evangelho em Damasco, ele passou 3 anos fora daqui e Deus fez uma obra de salvação na vida dele. Após essa intervenção de Barnabé, é então que Paulo é acolhido pela igreja em Jerusalém. E vocês podem observar isso no versículo 28, olha no 28. Assim, ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Então Paulo agora ele vence essa barreira, ele vence esse obstáculo da rejeição. Ele é rejeitado pela igreja de Jerusalém, mas por a intervenção de Barnabé, a igreja o aceita. Ele passa então a viver em comunhão com a igreja. Meus queridos irmãos, isso é muito sério. Eu quero que você preste muita atenção no que vou apresentar, porque a comunhão é outro propósito de Deus para a sua vida. O primeiro propósito, como discípulo apresentado nessa pregação de hoje, evangelização. O propósito de Deus para a sua vida, que você seja uma testemunha de Jesus, que você pregue o evangelho para os seus familiares, amigos de trabalho, colegas, vizinhos. O propósito de Deus é que você aprenda da palavra de Deus, estude a Bíblia, e o propósito de Deus é que você esteja em comunhão com a igreja. E hoje vivemos um problema gravíssimo. Qual que é? A igreja, os crentes desigrejados, aqueles que entendem que não precisa da instituição igreja, não precisa da comunidade igreja como uma instituição organizada. Isso é um ledo engano. Cristo sim, igreja não. Isso aí é uma doutrina do capeta. E muitos crentes hoje vivem assim. Eu amo Jesus, eu quero Jesus, mas não quero nada com a igreja de Jesus. Eu não quero estar em comunhão com a igreja. Eu não preciso ir aos cultos, eu não preciso participar de escola bíblica, eu não preciso participar de reuniões de oração, eu não preciso estar em comunhão com os irmãos, porque eu já tenho comunhão com Deus. Quem pensa assim, queridos, está muito errado, enganado. Precisa rever a sua teologia. E aqui é uma questão importante, porque os obstáculos, nós temos tanto o obstáculo do indivíduo quanto o obstáculo da comunidade. Quais são os obstáculos do indivíduo? A autossuficiência. E hoje isso é muito forte em nossa cultura. As pessoas se acham autossuficientes. Eu não preciso de ninguém. Eu não preciso prestar conta da minha vida a pastor nenhum, a diácono nenhum, a irmão nenhum. Eu vivo como eu quero, eu faço o que eu quero, o que eu bem entendo. Vivemos uma cultura da autossuficiência. Vivemos também a cultura dos complexos, as pessoas com seus complexos, complexo de inferioridade, complexo de grandeza, complexos, tantos, que impedem de estar em comunhão com a igreja, porque se acham bons demais. Ninguém chega ao seu nível, ninguém sabe tanto quanto eu sei.
esse é uma questão séria e leva a pessoa a uma situação de isolamento. As pessoas se isolam, não querem ser advertidas, não querem ser discipuladas, não querem ser acompanhadas. Elas se isolam. Deixa eu viver a minha vida do jeito que eu quero, como eu bem entendo. Isso é um erro gravíssimo, meus irmãos. Agora, não somente o erro do indivíduo, que precisamos aqui identificar. Paulo tem esses erros? Não. O que Paulo faz? Ele quer estar em comunhão com a igreja em Jerusalém. Mas o que a igreja fez? Rejeita Paulo. Então, nós também temos o erro, não só do indivíduo, mas o erro da comunidade. O primeiro erro da comunidade é rejeitar. Quando a igreja rejeita aqueles que são convertidos, aqueles que querem seguir a Jesus, a igreja está pecando. Não somente a rejeição, mas muitas das vezes a igreja ela age com insensibilidade. Ela é insensível ao sofrimento alheio, ao sofrimento do irmão. Ela é insensível às lutas que o outro está passando. Cada um por si e Deus por todos. Cada um que se vire com os seus problemas. Insensibilidade. Não somente a insensibilidade, mas também a frieza. Aquela igreja onde não existe o acolhimento humano, a calor humano, aquela igreja que abraça, aquela igreja que caminha junto. Uma igreja que age assim, ela também está pecando. E, meus amados irmãos, nós temos que parar e perceber que nós temos que vencer cada um desses obstáculos, se estes obstáculos estiverem presentes ou em nossa vida ou em nossa igreja. Uma das marcas da Bíblia é uma igreja acolhedora. Isso é uma bênção, mas precisamos fortalecer isso, porque talvez sejamos acolhedores para alguns e para outros não, e a igreja assim está pecando. Nós precisamos observar que os obstáculos da comunhão precisam ser confrontados. Agora, o que acontece? Quando o apóstolo Paulo, então, ele é acolhido pela igreja em Jerusalém, ele começa a viver em comunhão com os irmãos da igreja de Jerusalém. Qual é a atitude de Paulo? Olha o versículo 29. Falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. É interessante notarmos que nesse texto, por duas vezes, Paulo é tido como, esqueci a expressão que se usa, o jurado de morte. Por duas vezes. Em Damasco, logo novo convertido, depois dos seus primeiros 3 anos ali, agora em Jerusalém, é jurado de morte. Qual foi o que Jesus falou? Ele vai sofrer pelo Evangelho. Então, nós temos aqui algo muito interessante a observar, é que o apóstolo Paulo, quando ele está em Jerusalém, ele está em comunhão da igreja, ele está ensinando a palavra de Deus, ele está pregando corajosamente. Paulo, ele prega ousadamente em Jerusalém, ele anuncia o Evangelho. É gostoso parar e pensar nisso, irmãos, porque é em Jerusalém que existe o primeiro martírio. Qual foi o primeiro mártir da fé cristã? Estevão. Quem que está aplaudindo o apedrejamento de Estevão? Saulo. Paulo, ainda não convertido. O apóstolo, aliás, Estevão, ele está discutindo com quem? Com os gregos helenistas. Agora, quem é que está discutindo com os gregos helenistas? Paulo. É tremendo isso. Paulo dá continuidade ao ministério que Estevão fazia. Estevão era um homem cheio do poder e do conhecimento da palavra de Deus. Paulo também é este homem cheio de conhecimento e de poder para pregar a palavra. Então ali nós temos o apóstolo Paulo dando continuidade àquilo que Estevão iniciou anos atrás, pelo menos 3 anos e meio, 4 anos atrás. Então, meus amados irmãos, o que nós temos que entender é que o apóstolo Paulo está em Jerusalém, vivendo em comunhão com a igreja. Ele não era um homem que se isolava. Paulo não era um homem orgulhoso, eu me basto, eu conheço muito da Bíblia, eu não preciso da igreja. Não, ele chega em Jerusalém buscando estar em comunhão com a igreja. Ele é rejeitado pela igreja. Barnabé o auxilia nessa inclusão. E ele começa a pregar o Evangelho. Ele é marcado de morte. O que Paulo faz? Não é Paulo que faz, mas o que a igreja faz? Olha no versículo 29, versículo 30. Quando os irmãos
souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Quem é que faz isso? A igreja. Olha que fantástico, olha o paralelo de tanto Damasco quanto Jerusalém. Em Damasco ele é jurado de morte. O que a igreja em Damasco faz? Desceu por um cesto na muralha. Agora ele está em Jerusalém, foi acolhido pela igreja em Jerusalém. O que ele é jurado de morte? O que a igreja faz? O envia para Tarso. A igreja de Jerusalém não está querendo se livrar de Paulo. E aqui é uma correção muito séria, preciso dizer. Infelizmente, muitos pregadores têm distorcido esse momento da vida de Paulo. E é importante notarmos aqui, irmãos, que esse momento é um momento glorioso, porque Paulo não está simplesmente fugindo, não. Paulo não está indo para Damasco tirar férias, não. Aliás, para Tarso tirar férias, não. É interessante observarmos que o apóstolo Paulo, então, o que acontece? Ele olha aqui para o slide, ele está em Jerusalém, a igreja faz com que ele desce, e aqui ele pega um navio e vai para Tarso. Tarso está aqui, ó. O apóstolo Paulo, então, vai passar 7 anos em Tarso, outubro de 37 a primavera de 43, ele passa 7 anos em Tarso, fazendo o quê? Fugindo? Tirando férias? Abandonado? Não. As pessoas têm distorcido esse momento da vida de Paulo, falando que Paulo aqui está frustrado, Paulo aqui está derrotado. De forma nenhuma. O apóstolo Paulo, ele é apóstolo dos gentios, ele vai para sua terra natal, para Tarsus, e lá então, ele começa a pregar o evangelho de uma maneira fantástica, extraordinária. Olha lá para Gálatas, capítulo 1, versículo 21, que o apóstolo Paulo vai falar desse momento em sua vida. Gálatas 1, 21. Depois, fui às regiões da Síria e da Cilícia. Então o apóstolo Paulo vai para Tarsus, não para tirar férias, não para ficar abandonado, como eu já disse, algumas pessoas têm falado dessa leseira, isso é um ledo engano, mas Paulo ele vai para Tarso, ele vai para as regiões da Síria, da Cilícia, não para se esconder, mas para ali cumprir a sua missão de apóstolo dos gentios, e lá ele vai ficar 7 anos naquelas regiões. Alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia, vão dizer que nesse período, o apóstolo Paulo planta a igreja na Galácia, porque a Galácia está logo aqui em cima, Tarso, Cilícia, Síria, Galácia, Capadócia, essa região aqui, então nesse período, ela é impactada pela pregação do Evangelho de Deus. Meus amados irmãos, como nós precisamos parar e pensar nisso? E é um período que Paulo passa por muitas provações. Abra lá em 2 Coríntios, por favor. O apóstolo Paulo vai falar daquilo que ele sofreu pelo Evangelho, e as realidades que Paulo fala em 2 Coríntios 11, que Lucas não faz menção no livro de Atos, mas fala de perseguições que não estão registradas em Atos, mas estão registradas pelo próprio Paulo na sua segunda carta aos Coríntios. 2 Coríntios 11, 24 a 26. Olha só o que Paulo vai falar, 2 Coríntios 11, 24 a 26. São servos de Cristo? Sou ainda mais. Falo como se estivesse louco. Muito mais em trabalhos, muito mais em prisões, em chicotadas sem medidas, em perigo de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 chicotadas. 3 vezes fui espancado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. Passei um dia e uma noite em mar aberto. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre bandidos, perigos do meu próprio povo, perigos entre gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos entre falsos irmãos, em trabalho e cansaço, muitas vezes em noites sem dormir, com fome e com sede, muitas vezes sem comida, com frio e falta de roupa. Além de outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação com todas as igrejas. Nós temos o próprio Paulo falando do seu testemunho de vida, o quanto que ele sofreu por Jesus, o quanto que ele sofreu pelo Evangelho. E alguns desses relatos de sofrimento aqui
ao que tudo indica, seja esse período de 7 anos que ele passou em Tarso, na região de Síria e da Cilícia. Meus amados irmãos, nós precisamos nessa noite parar, nós estamos no final do ano, estamos no último mês do ano, e pensarmos acerca dos obstáculos que você encontrou esse ano. Que obstáculos você tem encontrado em sua vida para seguir a Jesus? Que obstáculos você tem encontrado em sua vida para testemunhar de sua fé, para aprender da palavra de Deus, participar da escola da família, da escola bíblica, participar dos cultos, de manhã, de noite? Que obstáculos você tem encontrado? O que está te impedindo de continuar? O que está te impedindo de estar em comunhão com a igreja? Uma comunhão, queridos, a comunhão é muito importante, não é somente uma vez por mês, 2 vezes por mês, não, mas a igreja é corpo, é família, e a comunhão precisa ser cultivada diariamente, dominicalmente. Será que nós temos sucumbido? Será que nós temos desistido diante dos obstáculos? Obstáculos todos nós encontramos, obstáculos de estar em comunhão, obstáculos de aprender a Bíblia, obstáculos de evangelizar, mas nós não podemos desistir, nós não podemos parar, nós não podemos entregar os pontos, nós precisamos perseverar, olhando para quem? Para Cristo Jesus, autor e consumador de nossa fé. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos é superarmos os obstáculos. Já nos primeiros dias de sua caminhada como discípulo de Jesus, o apóstolo Paulo teve que superar grandes obstáculos. Grandes obstáculos. Os obstáculos de Paulo não os impediram de continuar. E o Senhor Jesus, vamos lembrar que Jesus fala, leiam comigo todos, por favor. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. E o apóstolo Paulo, ele viveu isso de uma maneira cabal em sua vida. O apóstolo Paulo verdadeiramente ele viu o que é sofrer por causa do Senhor Jesus, do seu evangelho, da igreja de Jesus. Meus irmãos, aí a fama de Paulo ela se expandiu por toda a região. Abra lá em Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, 22 a 24. Paulo falando acerca da fama, daquilo que as pessoas como conheciam. Ele diz assim no versículo 22 de Gálatas 1: eu não era conhecido pessoalmente pelas igrejas de Cristo na Judéia, apenas tinham ouvido dizer: aquele que nos perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir. Que extraordinário! Qual era a fama de Paulo na Judéia? Aquele que nos perseguia agora prega a fé que antes tentava destruir. Isso é extraordinário, irmãos. Isso nos faz pensar como igreja no nosso crescimento. Pessoas que hoje não creem, pessoas que hoje rejeitam, pessoas que hoje não valorizam, serão salvas e convertidas, se ajuntarão a nós, e juntamente, todos nós juntos, faremos o Evangelho cada vez mais conhecido. Agora, para que isso aconteça, você tem que superar os seus obstáculos. Quais são os seus obstáculos? Quais obstáculos você tem encontrado para cumprir o propósito de Deus? Não carregue mais esses obstáculos, confesse-os a Deus, admita-os diante de Deus, peça perdão a Deus, creia no perdão, no amor, na bondade, na graça, na misericórdia de Deus, e se fortaleça. Não desanime, não pare, não desista, não abandone o barco, mas olhe para Jesus, porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Por isso, meus irmãos, que nós declaramos que o discípulo de Jesus sempre superará os obstáculos para cumprir o propósito de Deus. Quem é discípulo de Jesus? Quem crê no Senhor Jesus? Fale comigo. O discípulo de Jesus sempre superará os obstáculos
para cumprir o propósito de Deus. Meus amados irmãos, precisamos superar os obstáculos à evangelização, os obstáculos ao ensino, os obstáculos à comunhão. Vamos nesse momento consagrar ao Senhor a nossa vida. Eu quero convidá-lo aonde você está, apresentar diante do Senhor os obstáculos que você tem encontrado. Não caminhe mais com esses obstáculos no teu coração. O obstáculo da comunhão pode ser a amargura, a tristeza, a decepção. O obstáculo do ensino pode ser a preguiça, pode ser a agenda muito cheia, ou outra. O obstáculo da evangelização pode ser o medo, a vergonha. Coloque diante de Deus, peça perdão a Deus, admita diante de Deus e mude, meus irmãos. Mudemos juntos, porque Deus ele tem uma grande obra para realizar em nossas vidas e por meio de nossas vidas. Vamos orar. Pai querido, em nome de Cristo Jesus, ó Deus, nós te louvamos e bendizemos essa noite, reconhecendo que somente o Senhor é Deus Todo-Poderoso, que sonda os nossos corações, a nossa mente, os nossos pensamentos, as nossas emoções. Santo Deus, em nome de Cristo Jesus, queremos, ó Pai, pedir perdão ao Senhor, porque muitas das vezes em nossa caminhada cristã, permitimos com que os obstáculos, ó Deus, se colocassem diante de nós como algo intransponível. Mas nessa noite, mediante a pregação da Tua Palavra, reconhecemos que nenhum obstáculo é intransponível. Reconhecemos, ó Pai, que em Cristo Jesus, o Senhor nos capacita, ó Pai, a vencermos cada obstáculo. Ó Pai querido, que nós não venhamos nos calar como crentes do Senhor Jesus, mas que preguemos o Evangelho, que preguemos o Senhor Jesus com coragem, com intrepidez, ousadia. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, que nós vençamos os obstáculos e nos dediquemos mais ao estudo da Tua Palavra. Ó Deus, que nós possamos verdadeiramente amar a Tua Palavra. Pai querido, também te pedimos, ó Deus, que nós valorizemos a comunhão da igreja, que priorizemos, ó Pai, os cultos dominicais, o culto pela manhã, o culto à noite, ó Deus, a escola da família, ó Pai, a escola bíblica, Senhor Deus, esse momento tão caro para a Tua igreja, esse momento tão valoroso. Estamos no final do ano, ó Deus, e podemos fazer toda uma retrospectiva, ó Pai amado, uma avaliação de como foi esse ano, e identificamos aquilo que temos falhado contigo. Por isso te pedimos perdão, e lhe pedimos, ó Deus, que tenhamos, ó Pai do Senhor, força, graça, para tomarmos posturas novas de hoje em diante, não esperando o próximo ano, mas a partir de hoje, a partir de agora, valorizando a evangelização, o ensino e a comunhão da sua igreja. Em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, meus irmãos? Amém, querido. Vamos louvar o Senhor. Eu quero convidar a equipe de cantos aqui à frente. Nós vamos adorar o nosso Deus e vamos encerrar esse momento de louvor, de culto, da igreja reunida, congregada, cantando e adorando o nosso Deus. É muito importante, amados irmãos, nos prepararmos para o final desse ano. Próximo domingo é um culto especial, é o culto natalino, que teremos uma programação especial de Natal. Então, venha domingo que vem, convide amigos, familiares. Nós teremos o coral da igreja, nós teremos participações especiais. Será um culto para a glória do nosso Deus. No domingo que vem de manhã não haverá mais culto, então nós encerramos. Hoje foi o último culto do ano matinal. Retomaremos em janeiro, na segunda quinzena de janeiro, depois a gente avisa. Então, domingo que vem à noite teremos culto, como sempre temos feito, se assim Deus permitir. Quero convidar toda a igreja, coloque-se em pé, por favor. Vamos adorar